Liquid Crystal Display, LCD. Display de LCD. Os tipos que existem. No mercado, atualmente, existem muitos tipos de LCD, então fica complicado você querer definir. Ao longo da apresentação, vou mostrar algumas das características mais importantes sobre a classificação dos LCDs. Vamos em frente. Normalmente, eles podem ser identificados quando eles são de forma alfanumérica, eles são identificados pelo número de caracteres e pelas linhas. Então, são colunas por linhas. Então, você tem, por exemplo, um display de 16 por 1, são 16 colunas e uma linha. Os de 20 por 4 são 4 linhas com 20 colunas, ou 20 colunas por 4 linhas, e assim sucessivamente. Fora isso, é claro, você tem também os LCDs gráficos, que não é foco do nosso trabalho neste momento. Algum tempo atrás, quando eles foram lançados, havia um pequeno problema. Por conta da tecnologia, nós precisamos que haja reflexão de luz no fundo do produto para que o retorno da luz permita visualizar o texto que está ali no display. Por incrível que pareça, na realidade o que nós vemos é o contraste dele, a diferença entre o fundo e não fundo. Na falta de um refletor ou na falta de luz presente no meio ambiente, eles vêm com backlight. Mas os modelos antigamente eram mais simples sem o backlight, que é a luz de fundo. O backlight é um conjunto de LEDs, ou um único LED que fica no fundo do display, que emite a luz que não pode ser refletida. Isso é muito comum em ambientes que não exista muita ou nenhuma iluminação. Os modelos mais comuns são os LCDs paralelos. São aqueles que, para você programar, ele precisa de pelo menos 8 com mais 3, 11 terminais. Mas existem atualmente modelos que se comunicam via serial, quer seja I2C, SPI ou qualquer outro protocolo, mas são seriais. Devido à facilidade de se fabricar, passou-se a produzir também diversos tipos de LCD que têm cores diferenciadas. Veja, não estou falando dos LCDs coloridos. Estou me referindo a que você pode ter LCD formado por diversas cores. De uma certa forma, eles são monocromáticos, só que em vez de ser preto e branco, ele pode ser colorido. Por exemplo, aqui você pode ver que eu tenho vermelho de fundo com letra preta, ou então letra vermelha com fundo preto. Para você ter uma ideia da quantidade presente desses componentes, isto é o catálogo que eu consegui de um fabricante. São inúmeros os modelos com inúmeras cores e você pode comprar à vontade. Isso aí é um produto de mercado, é um produto que não vai acabar entre hoje e amanhã. Então é uma coisa muito legal e ele tem sido muito aplicado em dispositivos onde você possa se aproximar do painel. Configuração, alarme, indicativo escrito de alguma coisa. Para que você possa compreender melhor o funcionamento, eu vou começar contando 4 passos da história da construção de um LCD. Ele começou em 1888 com Friedrich Neisser, quando ele fez uma pesquisa sobre colesterol que ele extraía de cenouras e ele percebeu a presença de vários cristais que ficavam em uma espécie de flutuação dentro do colesterol. O colesterol é um tipo de óleo. E ele percebeu que aqueles cristais não desciam, eles eram tão pequenos e o cristal, o colesterol é um dispositivo tão denso que os cristais ficavam flutuando em meio àquele óleo. Eles não sofriam a ação da gravidade. O tema foi muito interessante e logo em seguida ele apresentou isso em 3 de maio do mesmo ano, 1888, na reunião da Sociedade Química de Viena. Passaram-se mais alguns anos até que alguém se interessasse pelo dispositivo e assim, em 1911, um outro pesquisador chamado Charles Mangin, ele realizou experimentos de cristais líquidos confinados entre placas de finas camadas. Simples. Você pega o colesterol, espalha o cristal, agora você tem um controle experimental sobre isso, em cima de uma lâmina de vidro.
e depois você coloca uma segunda lâmina sobre o dispositivo. Então você confina os cristais e submete a uma série de experimentos. Foi isso que o Charles Maginn fez em 1911. Mas isso também era um produto de pesquisa. Foi apenas alguns anos depois, em 1936, que a Marconi Wireless Telegraph patenteou a primeira aplicação prática dessa tecnologia. Ele criou uma válvula de cristal líquido. Na verdade, corresponde. Eu tive andando fazendo algumas pesquisas e percebi que a válvula a que ele se refere imagine um tubo de vidro fechado e que no topo você tem uma tampa ela é pulverizada com metal líquido e ele acaba aderindo na superfície, formando uma superfície refletora. Então a Marconi desenvolveu uma aplicação disso daí e acabou aproveitando alguma das ideias anteriores. Mas também, fora isso, em algumas aplicações de válvula, ficou o assunto por isso mesmo. Porém, em 1964, George Hellmeyer, da RCA, a RCA é uma empresa muito importante na área de áudio e de eletrônica naquela época. Ele desenvolveu um sistema que obteve mudança de cores pelo campo. Isso quer dizer, é o primeiro LCD operacional baseado numa tecnologia que ele denominou de DSM. Aí eu quero dizer uma coisa a mais também. Eu andei também na internet pesquisando, são imagens muito complexas, não é um negócio tão simples quanto se imagina. Parece um aparelho muito similar a um projetor de slides. Não era um negócio tão trivial. Não é uma coisa simples, não é um objeto que você segura na mão como você pode fazer hoje com um display de cristal líquido, simplesmente segurando ele entre o indicador e o polegar. Como funciona isto? Então vamos ver como que eu faço um ponto ficar distinto do resto. Um ponto. Para se ter uma imagem, eu preciso de muitos pontos. Isso aqui você está vendo o cristal líquido não energizado. E eu daqui a pouco vou explicar para você da seguinte forma. Aqui você tem uma notação muito importante. Eu vou sublinhar novamente tudo isso, mas estou apenas me adiantando. Isto corresponde, esse momento aqui dele, desenergizado, então não energizado, corresponde a um ponto preto. Isto aqui é um dispositivo extremamente pequeno, porque uma imagem atualmente é composta de 5×8, de 40 pontos cada caractere. Nós vamos ver logo em seguida. Mas um ponto negro se obtém assim. Já vamos explicar. Por outro lado, se você energizar o cristal líquido, você obtém o que nós chamamos de um ponto iluminado. Ou um ou outro. Vamos aos fatos. O que nós temos aqui na frente, isso aqui é o dispositivo frontal, é a parte que você vê. Isto aqui é um pixel. O que significa isso? Nós sabemos atualmente que a luz ela é polarizada. Tudo bem? Então nós sabemos que como a luz é polarizada, este vidro é um vidro especial chamado de filtro polarizador horizontal. Significa que eu bloqueio a parte vertical da luz. Tá ok? Então o que acontece? Ela sai numa posição vertical. Tá vendo aqui, ó? Dá para você ver por aqui, ó. E ela passa pelas lâminas do cristal. Porque em repouso, eles ficam alinhadinhos do jeito que você está vendo aqui, tudo bonitinho. Logo em seguida, nós temos um filtro de luz polarizada vertical. O nosso raio de luz vai ultrapassar isso daqui. Vai refletir na placa luminosa do final. A luz, portanto, vai voltar. Ela volta polarizada novamente, ela volta agora refletida na posição vertical. Vai passar de volta, como as placas não oferecem dificuldade à passagem da luz vertical, ela passa. Mas veja, a polarização que está retornando é vertical e ela não vai conseguir passar pelo filtro horizontal. Resultado, este ponto que você pode ver bem aqui, ó, este ponto daqui, ó, isto aqui é um pontinho apenas. Ele vai ser visto como um ponto preto. Por outro lado, quando você aplica uma luz incidente da mesma forma que a outra,
ela vai passar pelos filtros, vai ir até o final e vai refletir. Na reflexão, ela volta polarizada vertical. E aí o que acontece? Ela encontra passagem por este dispositivo, só que os cristais posicionados nesta posição polarizada que você está vendo aqui, eles fazem uma coisa muito interessante com os raios de luz. Eles polarizam a luz na horizontal e, consequentemente, elas passam por este filtro daqui. É como se eu dissesse, aquela passa, bota e volta, bate. Aquela vai, bate, volta e passa. Isso produz um ponto iluminado. Então você tem um ponto preto com o cristal líquido não interferindo, e aqui você tem um ponto iluminado, é um ponto branco, quando o cristal líquido permite isto. Prossigamos. É mais ou menos assim, ó. Uma vez que você tem um painel com letras, por exemplo, vamos imaginar este painel que eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui é o tamanho de um caractere. São 5 por 8, pode conter até 40 pontos. Tudo bem? Nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Mas dá para você imaginar o seguinte, olha, usando aqueles pontos pretos, eu consigo desenhar formas que correspondem aos caracteres. E uma das vantagens de se trabalhar com cristal líquido é que esta tabela de caracteres, na verdade, ela não está aqui de alegre. Ela corresponde à tabela, aos caracteres na posição digital da tabela ASCII-2, que é uma tabela padrão americana para troca de informações. É a American Standard Code for Interchange Information. Então significa que cada um desses caracteres é universal. Qualquer componente que utilize a tecnologia da tabela ASCII-2 reconhece. Então o 6 da tabela do display de cristal líquido é o mesmo de qualquer computador. Então você manda o caractere da tabela ASCII e ele consegue interpretar corretamente e colocar no display. Entretanto, o que chama muito a atenção são esses blocos que eu estou marcando aqui, ó. Você pode descer com eles até o fim se você quiser. Mas o que chama realmente muito a atenção é que raio de caracteres seriam estes daqui. São estranhos para nós ocidentais. Na realidade, correspondem aos caracteres. Me falaram certa vez que esse é um dos alfabetos utilizados no Japão. É o katakana, segundo me falaram. E o interessante disso daqui é o seguinte, por que esses caracteres fazem parte do mapa de caracteres da maioria dos displays? Porque foi a Hitachi quem introduziu o primeiro modelo comercial. Consequentemente, eles se deram ao luxo de incluir dentro do display de cristal líquido os caracteres que fazem parte do alfabeto deles. Isso aqui foi muito utilizado e deve ser muito utilizado até os dias de hoje em lugares onde ocorre a língua japonesa. Como que funciona cada ponto daqueles? Vamos conversar um pouquinho. O LCD, ele é formado por células, que é onde ficam cada um dos caracteres. Um display, por exemplo, de 2 colunas, 2 linhas por 16 caracteres, possui 32 células. Vão ser 16 em cada linha. Cada célula, ela é assim, ó. Ela é composta por um conjunto. Isto é uma célula, tá? E para você escrever algum caractere aqui, você tem que escurecer ou deixar em branco. Então, cada um desses indivíduos aqui é uma daqueles circuitos de reflexão que eu mostrei. Só que aqui, por exemplo, eu posso afirmar para você que é um ponto branco. Então, aqui o cristal líquido está polarizado. Aqui ele não está ativo. Então, não tem reflexão. Então, você vê preto, porque você está enxergando, na verdade, o retorno da luz. Uma matriz de caracteres de um cristal líquido padronizado, ela é um caractere de 5 por 8. Então nós temos, deixa eu mostrar aqui no desenho, olha, 5 colunas e 8 linhas. E cada pontinho que você tem aqui é um pixel, então posso montar, aliás, você pode ver que está um ao lado do outro, você consegue imaginar como é que você pode escrever um caractere aqui. Você produz um caractere aqui preenchendo, tornando escuro ou aceso cada um desses pontos, onde cada um desses pontos, conhecido como pixel,
Ele é produzido por um circuito como aqueles que você viu logo na introdução. Como eu havia falado também, os displays podem ser paralelos ou seriais. Os seriais nós não vamos ver por enquanto. Nós vamos começar com o clássico, que é o que tem a base de dados maior. Aqui nós temos o circuito do backlight. Isto aqui, pessoal, é para dizer quanto de intensidade você quer na luz de fundo. Ele está presente em todos os circuitos, porque isso aqui é padronizado. Ele tem 16 terminais. Tudo bem? Sim, está faltando alguns aqui, mas é que, na verdade, se você for conferir atrás, se for contar direitinho, eu já vou mostrar uma tabela completa e você vai ter a oportunidade de ver isto. Mas quando você quiser, você pode trabalhar como esta configuração curto-circuitando e aterrando estes sinais, e você terá o dado trabalhado com 4 bits, ou a configuração clássica primária, que foi a primeira que apareceu, onde a área de dados tem 8 bits. Dá para você ver aqui os 8 bits do dado e aqui 4. É assim que você deve configurar, ou assim, ou do outro modo. Aqui está a tabela que eu estava falando. Se você voltar aqui atrás e contar, você vai contar 14 elementos. Está faltando 2, porque o pino 15 e o pino 16 normalmente são ocupados pelo backlight, o anodo e o catodo do LED de fundo. O que você tem aqui? O terra, a alimentação, a tensão de contraste. Aqui nós temos 3 pinos de controle que nós vamos voltar a tocar no assunto deles. E aqui nós temos os dados, que é composto por 8 bits, do D0 ao D7. Uma coisa que pouca gente toma ciência é que atualmente o display de cristal líquido, na realidade, é um circuito integrado inteligente. Ele pode ser programado. Cada uma das suas células são assim. Estou fazendo o exemplo que é o LM016L, que é da Hitachi. Aquele exemplo, ele tem aquela tabela japonesa aqui dentro. E aqui você está vendo os pinos de controle, está faltando apenas o 15 e o 16 do backlight. E aqui você está vendo o endereço de cada um desses elementos. Então, por exemplo, este ponto daqui de baixo, este aqui, ele é o endereço 40. Então, se eu enviar um dado para cá e falar para ele escrever esse dado no endereço 40, ele vai colocar o dado aqui neste ponto. O 41 ele vai colocar aqui ao lado e assim sucessivamente. Parece meio estranho. O que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi também é que a linha de cima vai do 00 até o 0F, mas a segunda linha começa do 40 até o 4F. Eu sempre fiquei pensando, interessante, o próximo número depois do 0F é o 10, o 11, o 12, o 13, ele fica um bom espaço de memória, tá ok? Sem a utilização. Isto não quer dizer que os endereços não existam, quer dizer apenas que do 00 ao 0F corresponde exatamente a cada um desses caracteres da tela de um display de cristal líquido. É isso que está sendo dito. Se existirem mais endereços além dos limites dele, como é o que nos parece aqui, esses dados não são mostrados no display. Isso permite que eu faça o display correr tanto para um lado quanto para o outro. Estes são os comandos que você pode enviar para ele. Então eu quero que você note bem que quando você quer programar ele, o pino RS deve ser mantido em 0. Observe aqui, ó. Todos os elementos daqui eles estão colocados em 0. Então se você colocar o RS em 0, tudo que você mandar para ele será considerado um comando. E aqui existem algumas explicações dos comandos que ele entende. Não cabe nesta aula uma explicação detalhada sobre a configuração disto aqui, porque nós não vamos mexer diretamente aqui. Mas uma vez que você sabe como funciona um cristal líquido, nada te impede de programá-lo colocando o RS dele em nível 0, colocando o RW também em nível 0, e é tudo que você mandar para ele no D0 ao D7 não vai ser lido
como se fosse um caractere, mas como um dos comandos que você vê aqui. Limpar o display, posicionar o cursor, limpar o display ou fazer alguma inversão. Você pode deslocar o display ou o cursor. Tem algumas outras funções que permitem que você ajuste endereço, pode guardar dados dele. Tem uma série de operações que podem ser feitas nele que não cabe nesta parte do curso. Aqui é só uma informação que eu já havia falado inclusive antes. Como que eu coloco alguma coisa dentro do display de cristal líquido? Bom, em primeiro lugar, o RS é quem define se os bits serão configurações ou dado. Se o RS estiver em 0, o controlador do LCD vai interpretar os bits como ordens de configuração. Mas se o RS estiver em 1, tudo que você enviar para ele será recebido como dado e ele vai colocar no display. Uma coisa interessante é justamente esta questão deste item aqui, do pino E. É que ele responde uma pergunta muito simples que se faz. Como assim? Como é que eu coloco um dado dentro do display? Então você envia o dado para o display. Aí primeiro você decide se você vai escrever comando ou vai escrever caractere, colocando RS em 0 aqui ou em 1. Depois disto, você coloca o dado que você quer ou o comando que seja na linha de dados do display. Você coloca o E em um determinado nível. Agora nós vamos ver em seguida como é que se configura, mas colocando ele em 1, depois indo para 0 e depois voltando para 1, permite que o dado seja chaveado para dentro do circuito integrado do LCD. Este E é de Enable. Vamos ver com mais detalhes. Aqui eu quero mostrar para vocês, nós não vamos utilizar isso no nosso trabalho. Por quê? Porque atualmente o nosso trabalho já tem uma biblioteca que vai executar todos estes comandos. Mas aqui é um ponto interessante para mostrar para cada um de vocês que nem sempre a coisa é tão simples quanto parece. Para você poder mandar um dado em 1 byte, um dado em 1 byte significa 8 bits. É aquela configuração número 2 que eu falei que é a clássica primária. Vamos ver como é que eu tenho. Só para você fazer isso. Olha que interessante a receita. Primeiro que quando o LCD é energizado, ele tem que esperar pelo menos 15 milissegundos, porque se você atuar antes disso, ele ainda não está apto a processar. Ele não vai entender o que você está fazendo. Depois, veja bem, você precisa colocar o RS em 0, você coloca o read-write em 0 e coloca o E em 0. São 3 pinos de controle dele. Aí você manda 30 hexadecimal para ele e espera 4.1 milissegundo. Manda 30 de novo e espera mais 100 milissegundos. Manda 30 de novo e espera mais 2 milissegundos. Manda 38 e espera pelo menos 5 milissegundos. E envia o código do display off, se eu muito não me engano, é 01 hexadecimal. Ele limpa o LCD. Isso é só para, presta atenção aqui em cima, ó, inicialização. Só para você explicar para ele como é que as coisas vão trabalhar, você precisa fazer tudo isto. Na prática, não mais, porque existe uma biblioteca preparada. Quando você manda executar inic LCD, ele já faz tudo isso aqui sozinho para você. Você não vê nada disto. Mas você tem que entender como é que acontecem as coisas. Não é tão simples quanto parece. Se você quiser fazer uma operação em Nibble, está aqui mais uma novidade. 4 bits é conhecido como Nibble. Esta é a receita. Quando você liga o LCD, espera 15 milissegundos. Coloca o RS em 0, lembre-se, colocar o RS em 0, que está sendo feito nos dois casos, tudo que você mandar para ele, na base de dados dele, nos pinos de dados dele, ele vai entender como uma instrução, uma ordem. Manda 0,3 e espera 4.1 milissegundos, um tempo maior. Então pode ser 4.5, 4.7, 5, 5.5.
Eu costumo trabalhar com 5 milissegundos, funciona também. Daí você pega e manda 3 e espera pelo menos 5 milissegundos. De novo, manda 3 e espera. Manda 2 e espera 5. Daí você coloca 0E na base de dados e espera também. 0,1 e você praticamente acabou, porque o 28 é só para limpar o display. Acabou. Mas só que é o seguinte, quando você trabalha com Nibble, Nibble é o nome de 4 bits. Você sabia disso? Esse aqui se chama Nibble. Nibble são 4 bits. Só que acontece o seguinte, um byte não tem 4 bits. Um byte tem 8. Como funciona isso? Isto aqui é um byte, gente. Nós temos 4 bits aqui e nós temos 4 bits aqui. Ou nós temos os bits altos e os bits baixos. São 4 bits de um jeito ou de outro. Quando nós formos mandar um byte de comando, quando, por exemplo, você vai mandar 28 para lá, como que eu devo mandar 28? Você vai montar ele em binário, vai rachar ele ao meio, vai enviar primeiro este bloco, depois você envia o low. Primeiro você manda os 4 bits mais altos e depois você manda os 4 bits mais baixos. Porque se eu mandar os 4, raciocine comigo, a configuração tem só 4 bits na entrada. Você quer mandar 8 de que jeito? Não pode, você vai mandar 4 e 4.